ocupação desordenada, que não somente em Salvador reflete seu espectro em áreas de preservação, traz como temática o passado e o presente do Parque de Pituaçu. Situado na cidade de Salvador, o parque foi criado em 1973, com uma parte de sua fundação voltada para a Orla Atlântica e outra parcela considerável para a Avenida Luiz Viana Filho, mais conhecida como Paralela. Em sua criação, o parque ocupava a área de 660 hectares, da qual hoje restam apenas 390. Reduzido para quase a sua metade, o parque foi vítima também do processo de verticalização da cidade, que se acentuou através da reforma urbana em 1968, que possibilitou a ocupação da Avenida Paralela e o seu entorno, como o Imbuí, que é uma das áreas antes pertencentes ao Parque de Pituaçu. A Lei de número 3.525, de 1985, dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador e define as funções do Sistema de Área Verde, que agrega segmentos nas áreas de lazer e recreação. Já a Lei Orgânica de 5 de abril de 1990 dispõe no capítulo 5 áreas de preservação permanente e aquelas que constituem o patrimônio municipal, que inclui o Parque de Pituaçu. Já a Lei de número 6.586 de 2004 cria o SAVAM, Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural. Criado no PDDU do mesmo ano, o SAVAM foi alvo de muitas críticas e equívocos, pois existia a liberação de construções de prédios com até 15 pavimentos, desconsiderando categorias importantes de preservação criadas nos decretos anteriores. O PDDU passa a definir em 2004 o Parque de Pituaçu como categoria de parque urbano. No entanto, na elaboração do PDDU de 2008, o parque é definido como, abre aspas, área pública de atributos naturais, parcial ou completamente urbanizada, destinada ao lazer ativo e contemplativo, à prática de esportes e atividades recreativas e culturais da população. Fecha aspas. Com todas essas contradições, definições e redefinições, o Parque de Pituaçu hoje vive com seus contrastes, tentando se reestruturar dos impactos causados pela ineficácia na fiscalização e ocupação de sua área verde. Em nossa pesquisa, entrevistamos e colhemos o depoimento de algumas pessoas que trabalham e residem no entorno do Parque de Pituaçu. Todas elas fazem parte da comunidade. Sou um dos fundadores da Escola do Giro. Nós existimos no Parque de Pituaçu desde 1983. Conhecemos o parque quando era realmente um paraíso. Hoje quase toda a área do parque já está invadida, a lagoa do Parque de Pituaçu está absolutamente poluída. Tem um projeto de restauração dos 15 quilômetros de ciclovia, mas que nós não sabemos o que vai acontecer. O muro do parque, que é fundamental para o futuro desse parque, nunca eles construíram e não se sabe até hoje quais são os verdadeiros limites do Parque de Pituaçu. Isso é que é impressionante. Não existe as poligonais no parque. Todas as vezes que eles aprontam poligonais, o Ministério Público vai e desautoriza a poligonal que eles aprontam. E as invasões seguem, e as invasões já estão na ciclovia. Ou seja, só resta agora a ciclovia e a lagoa poluída. E quase mais nada, infelizmente. Existe alguma forma de fazer com que a comunidade se integre ao Parque de Pituaçu de uma forma que não seja predatória? Olha, hoje eu não sei nem o que é o conceito de comunidade mais hoje, sabe?
que é uma coisa tão sutil, tão distante, né? Mas eu acho o seguinte, primeiro é preciso que a escola municipal, o bairro, conscientize as crianças da realidade, dessa realidade, que eles moram dentro do Parque de Pituaçu. Depois é preciso que o governo realize de que eles moram no Parque de Pituaçu e eles necessitam de saneamento básico para que não joguem água de pias, água de banho, fezes dentro da Lagoa de Pituaçu. Eles precisam de saneamento, eles já são uma realidade. Tem 20 anos que o governo diz que vai retirar os moradores daqui. E há 20 anos só cresce. Já tem prédios aqui dentro, edifícios dentro de área de parque, sabe? Eles estão sucateando o que resta. Quer dizer, toda a área de parque da Paralela está sucateada, né? Pelo governo. Né? É por isso que eles não querem limites para o parque. Nunca fizeram os limites do parque exatamente para isso, para seguir tirando o pedaço de parque para dar aos amigos. Quando a CM retomou o poder, a CM abandonou esse parque por quase 20 anos. Ele só fez o parque quando a gente começou a apanhar lá na orla, fechando a orla, protestando para que o parque fosse reconhecido. Ainda para ser patrimônio da humanidade. Por exemplo, eles vão investir agora 14 milhões nesse parque. Resolveram que vão iluminar o parque inteiro, ou seja, um serviço de engenharia de iluminação desse parque, se iluminar 15 quilômetros de ciclovia, quanto vai custar? Entendeu? Eles estão enterrando cabos dessa grossura assim, para iluminar. A primeira ação é essa, murar o parque. Depois, a segunda ação é restaurar a ciclovia. Essa elétrica é um absurdo. Para que você vai enterrar 15 quilômetros de cabos em volta desse parque? Para iluminar o quê à noite? Não tem nada à noite aí para ser iluminado. Esse parque de noite ninguém entra aí, todo mundo tem medo de entrar no parque. Foi um absurdo ter se tirado o parque das mãos da Condé e entregue o parque à Secretaria do Meio Ambiente antes de definir os limites reais do parque e proteger. Porque a Condé tem poder de polícia. A Secretaria do Meio Ambiente não tem poder de polícia. Vocês imaginem, o ACM entregou quase um terço da área do Parque de Pituaçu à Universidade Católica. A Universidade Católica é uma empresa privada. O senhor consegue imaginar alguma solução a médio ou longo prazo que possa revitalizar o Parque de Pituaçu? E eu acho que primeiro é murar o parque, murar o que resta do parque. Sabe? Depois divulgar o parque, pesado, para que a comunidade, para que a cidadania venha ao Parque de Pituaçu. Que existe um medo também pela segurança. Existe um medo, porque não vem também, né? Por exemplo, a nossa palavra de ordem é visite o Parque de Pituaçu. Conhecer como forma de preservar. Esse parque, nós chegamos aqui, o parque com índice de violência, um parque marginalizado. Então, o que é que eu vi? Eu vi justamente para fazer esse trabalho aqui, vamos falar dessa lagoa. Esse lago foi construído em 1906, é uma das primeiras obras importantes construídas por um engenheiro negro na Bahia, que dispensa comentário, que é Teodoro Sampaio. Esse lago foi construído para abastecer a cidade de Salvador. Certo? Esse é o rio Pituaçu, que nasce em Valéria, ali em torno de Valéria, pela Bacia do Cobre, e vinha desaguar no mar. Foi construído esse barramento, né, em 1906, no governo de Gomes Carneiro, e a partir daí formou esse belo espelho d'água. A partir da construção do espelho d'água foi para a Comai, que hoje é a Embasa, se pensou em criar um cinturão verde para proteger o lago da ação do sol, certo? Dessa questão da evaporação. Então, a partir dessa criação, em 1973, o engenheiro Wilson Andrade convenceu o governador Roberto, que era um apaixonado pela área, convenceu o governador Roberto Santos a criar o Parque Metropolitano de Pituaçu. E tinha como limite a Avenida Otávio Mangabeira, a Avenida Paralela, a Avenida Jorge Amado e a Avenida Pinto de Aguiar. Essa aqui tinha 660 hectares. Para você ver, ter uma ideia, todo o bairro do Imbu está dentro do Parque de Pituaçu. Então, a partir de sucessivos decretos que vêm corrigindo o limite do parque e algumas questões fundiárias que não foram bem resolvidas, então o parque vem perdendo espaço constantemente, sucessivos decretos. No dia 15 de dezembro de 2006, certo, o governador Paulo Souto deu um tiro de misericórdia,
reduziu o parque na metade. Criou uma nova poligonal atendendo aos caprichos do PDDU, certo? Onde o parque foi reduzido quase a metade, 340 e poucos hectares. Esse parque eu acho que tem importância para a sociedade, né? Como parque, querem considerar o parque urbano, mas eu vejo como uma unidade de conservação que daria um outro sentido para a cidade do Salvador, porque seria um dos poucos parques no mundo com essa biodiversidade, porque a importância desse parque, quando eu classifico um parque importante, não é por seu tamanho e por sua beleza, mas sim por sua biodiversidade. Em bem poucos lugares do mundo você vai ter um parque desse. Por metros quadrados chega a superar alguns parques da Europa, porque eles têm parques só mono. E aqui você tem várias espécies por metro quadrado aqui no parque, né? Você tem 3 biomas significativos no coração da cidade. Você tem costa, você tem restinga, você tem mata atlântica. Isso nós estamos falando só da flora. Se nós vamos falar da fauna, aí você tem uma outra riqueza. Você tem macaco prego, você tem bicho preguiça, você tem tamanduá, você tem tatu. Como é que a comunidade pode ajudar? Fomos buscar quem estava na área de risco e começamos a empregar a família dessas pessoas que estavam aqui dentro e comprometer essas pessoas, porque era interessante para eles. Se o parque funcionar bem, a imagem do parque, e hoje eu posso garantir para você com toda segurança, nós conseguimos empregar um número de moradores do entorno do parque, né? Onde tinha pessoas na família de risco. Então dizendo para não roube no parque, não trafique no parque, você pode desempregar sua mãe. Então esse convencimento hoje veio e abriu esse leque para o parque. Hoje é a área menos violenta da cidade de Salvador. Nós passamos por nenhuma área de Salvador, desconheço, onde passou 382 dias sem um assalto. Com 3 princípios básicos: só se tira fotografia, só se leva a lembrança e só se mata a saudade. E eu vou tocar uma música de Luiz Gonzaga e falar um poema da minha autoria que chama Dizeres de uma placa no deserto, num dia não tão distante. Pode começar? À vontade. Carlos, quando a última folha foi arrancada, o homem se declarou o grande vencedor. Mas vencedor contra quem, meu amigo? Contra a natureza? Contra seus irmãos? Ah, Carlos querido, ela calou então, e ele também. Não houveram estatutos, estádios ou leis que alcançaram tudo que já existiu. Não há mais terra boa para se plantar, não há flores, insetos ou um passarinho cantador, nem um pequeno fio de grama transeunte. Aliás, não há nem ar para ser respirado, e o teto está escuro como uma eterna noite. Os rios não mais choram a dor de secar, pois não existem águas com as quais chorar. Todas as curas e soluções estavam ali. Só nós que não olhamos sob os próprios pés, apenas pisamos, devastamos e cortamos, arrancando do nosso coração todo verde. Por essas vias refletirão os que por sorte vivem ainda. A mãe, severa, vinha observar o filho lamentar, querendo engolir o dinheiro que sobrou, mas essa grama não alimenta e não cura. Então esse aqui é o rio Pituaçu, que dá origem a deu origem a esse lago todo de Pituaçu. Nesse lado aqui, das Traíras aqui, olha, todo já assoreado. totalmente assoreado. O muro do Bahia Cafferral. Essa casinha aí faz parte do... Essa é uma bicicleta.
Pituaçu, conhecer como forma de preservar.